Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Cinemorama. Cinemorama é o projeto de criação das melhores e piores ideias de filmes e séries que deveriam ser produzidas. Ou não. E para quem não sabe, eu, William Navarro, sou o idealizador do projeto Cinemorama. E nesse primeiro episódio, para discutir as ideias aqui comigo, eu chamei Gisele Galdin. Prazer, Gisele. Pedro Labate. E aí, pessoal? E Juliana Marulli. Oi. Então vamos para a nossa primeira ideia. Ou não. Nossa primeira discussão vai ser sobre o seguinte post. Um homem perde o emprego e, para não ser despejado, aceita fazer assassinatos a mando do seu senhorio. Assassino de aluguel com Jason Statham. Vamos lá, então. Quem é Jason Statham? Vamos começar por aí. Você não sabe quem é Jason Statham? Eu sou péssima pra nome, sério, eu sou péssima. Jason Statham, basicamente, ele é o pior ator de filmes de ação que tem umas costas muito trincadas. Atualmente. Atualmente. O cara tem tipo uns 50 anos. Ele fez Velozes e Furiosos 25º. Mercenários. Não, 7. Quem é dos Mercenários? Pera. Ele é o careca. Ele é sempre careca, Ele é o careca porque, fortão que mata todo mundo. obviamente, ele é o careca inglês Não, que mas- mata todo mundo. O melhor filme que ele já fez Mostra uma foto. é aquele do motorista lá, como é que chama? Jason Statham. O que o Jason Statham já fez? Não, Ele aí já tá fez tudo bem. Adrenalina. Putz, Adrenalina, o melhor filme. Velozes e Furiosos é o melhor. Mercenários. Como se ele tivesse alguma chance contra Carga o The Rock. explosiva. Carga explosiva. Carga explosiva. 1, 2 e 3. Basicamente, ele é um ator de filmes de ação e ele tá sempre fazendo o papel dele Ele fez mesmo. alguma coisa sem ser isso? Ele E fez ele é um British. filme de espião, aquele filme de espionagem com a Não, mas Melissa McCarthy, Mas tem mas ele é ação. uma ponta. Mas é comédia. Ah, é comédia. Enfim, quando eu escrevi essa ideia, eu botei ele porque ele é um clichê de filmes de ação. Não, mas eu acho atualmente. válido. Não, tudo Não, bem. é válido, Eu só válido. perguntei porque você sabe como eu sou. Nossa, eu sou péssima. Vamos começar então. É um homem que perde o emprego e pra ele não ficar assim em casa, ele faz assassinatos Amando o seu senhor. amando do senhorio. Tá. Ele tem uma neta? É tipo Breaking Bad, não. Eu pensei exatamente isso. Na verdade, senhorio também é ruim, ele tem que ser, tipo, é inquilino Landlord. e... Não, Não, mas a palavra- senhorio é a palavra pra landlord em português. É. Não, mas aqui a gente chama de... diferente, o inquilino é o cara que aluga e Senhorio. quem é o cara... Senhorio. Então, não sei como começaria bem esse filme. Eu Mas acho. tinha que ser aquele, mostrar que ele é um cara sozinho. Mas seria mais interessante se ele não começasse sozinho, tipo, se ele tivesse uma família. Ah, que ele perde. Porque ia ter um drama, assim, por que ele tá fazendo isso? Que ele não pode deixar a família dele sem um lar. Quem Exato. é esse cara, como ele perde o emprego, tudo começa. Qual vai ser o emprego dele? Vai ser um Ué. corretor de imóvel. Como vai ser o começo do Não. filme? Às vezes ele pode ter uma família em outro lugar, em outro estado, Ele tem outro duas país. famílias. Não, em outro país. E aí, pra ele não perder o trabalho, ele sabe que o senhorio dele. Mas daí é fraco, porque, tipo... Né, ele poderia simplesmente querer voltar pra onde a família dele tá, entendeu? Eu acho que ele tem que ter 10 filhos. Na verdade, ele tem que ter um motivo pra ele não ser evicted. Pra ele não ser despejado. No fim ele vai ter vai ter a filha dele doente, que ele ama muito, e que ela depende dele pra... Ele pode ser um pai solteiro. Nossa, melhor ainda, ele pode ser um acumulador de gatos. Nossa! um acumulador de gatos. Não. Os gatinhos vão pra rua. Não, ele pode Então, ser. seria excelente. Ele pode ser um pai solteiro. Então vai ser um veterinário. Jason Statham vive um veterinário. E Não. pega gatos de rua e fora com eles ele pode ser despejado. Ele ama muito os animaizinhos dele. Ele precisa cuidar de todos eles. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Ele não Não, pode não. perder seu abrigo de gatos. Ele não mora na casa, ele é um abrigo, né? Tem um abrigo pra gatos. Pode ser, você vê que ele tem muito amor pelos bichinhos. Isso é legal, isso é um O lado... começo do filme é justamente ele resgatando gatinhos e cuidando, você não faz ideia de que ele vai virar um assassino no final. E o mais velho precisa de uma cirurgia que custa muito caro. E mais interessante é que ele pode usar os gatos pra cometer os assassinatos. Nossa! Que ninja! Como? Ele aprende suas mulher habilidades. gato. Ele aprende suas habilidades observando os gatos. Nossa! Aquela cena de treinamento, aquela montagem com uma Exatamente. trilha sonora, assim. Ele vai fazer tipo aquilo lá que o gato faz, ele vai abaixar. Ele vê o gato balançar a pulando. bundinha e Posição tipo, de
ataque. Exatamente, se encolhendo. Quando ele vai atacar, você vê a pupila dele dilatando, assim. Nossa, vai ser um homem gato. Nossa, ainda vai ter, tipo, mutante. Ele vai desenvolver poderes mutantes baseados Aí você vê na montagem, você vê o gato pulando de um sofá pra outro e ele... De um prédio pro outro. E ele pula de um prédio pro outro. Você vê o gato caindo de pé e ele também caindo de pé de uma grande altura. Parkour! Aprendendo a rolar. E o sobrenome dele no Underworld vai ser El Gato. É, gato. Vai se passar na cidade americana fronteiriça com o México. E ele vai assassinar os grandes drug lords do México que infiltraram os Estados Unidos. Mas uma Ixi, dúvida, vai por ser que isso. Por que o landlord dele vai querer assassinar os caras do cartel? Não, ele é outro. Ele é o outro. rival. Você acha que o cara é bonzinho, mas no fim ele é um grande drug lord Esse rival. vai ser outro plot twist no final. Você acha que ele tava sempre fazendo as coisas pelo bem, mas no fim ele tava ajudando o mal. E na verdade, então, o último cara que ele vai matar durante o filme é o próprio landlord. O senhorinho. E ele vai descobrir que ele nem na verdade é dono dos apartamentos onde ele mora, com os gatos. Por quê? Só pra ter um triplo twist carpado. É plot twist em cima de plot twist. É um filme bem... Eu pensei no senhorio ser um policial, porque aí no Policial começo corrupto. você pensa. Então, aí no começo dá aquela confiança, assim, pro que ele vai querer fazer. Acho me bom, dá- acho bom. Interessante. Muito bom, você quer ele quer, tá? Um ex-detetive, um policial O aposentado. importante é passar Tá uma- credibilidade e segurança. Amargurado também É. pela situação do crime na cidade. É, isso aí. Pode ser. Eu acho que o filme poderia se passar numa cidade no México, fronteiriça com os Estados Unidos, onde ele é um veterinário americano que foi expurgado pro México por qualquer motivo, que ele teve que sair dos Estados Unidos e ficar no México com os seus gatos porque foi considerado que a situação dele era antissanitária. É, o Trump expulsou ele, né? Já vi. O Trump expulsou Não tinha ele. E daí ele tá ferrado no México. É isso? Acho que isso, ele tá tipo exilado no México, morando de aluguel. Ai, os meus dólares acabaram. Eu fico imaginando essa sinopse na Netflix. Só que ele é tão bonzinho que ele ajuda os gatos das pessoas, da comunidade, de graça. E daí por isso que ele não tem o dinheiro pra pagar o veterinário. O veterinário, ele Pagar o aluguel. Exatamente. Exato. Porque ele, na verdade, ele ama tanto os animais que em vez dele cobrar, ele faz por amor. E a alimentação natural sai caro. Então, repassando, vamos lá. É um filme em que Jason Statham vive um veterinário que se exilou no México para cuidar de gatos. Não, gente. Não, animais. gente, tá. De animais, É isso aí. porque as suas práticas foram consideradas não sanitárias nos Estados Unidos. Mas uma dúvida, o filme é de comédia ou de ação? É de ação, é aquele filme de Jason Statham que você vê ele sempre amargurado, com aquela cara pessimista. Mas é E tipo tem que- adrenalina? e ele Porque tem que- adrenalina é Sim, uma ação exatamente. comédia. É, ação comédia. E ele tem que recorrer à violência pra se dar bem. É sempre assim o filme do Jason Statham. É verdade. Ah, então o Carga Explosiva é meio comédia também. Verdade também. Tipo, ele lutando no óleo, tem umas coisas assim. É assim, No óleo toda de- ideia, a parte de ruim que a caminhão. gente falar é pra ser comédia. Aí resolve a situação. Não, obviamente, todas as ideias discutidas aqui tem um viés de humor. Tem um viés de humor, mas elas são feitas pra serem engraçadas, né? É. Ou não. Mas como ele vai perder o emprego? Já perdeu o Ele- emprego. Mas, na verdade, eu acho que ele não necessariamente ele precisa perder o emprego. Eu acho que ele simplesmente pode não ter Ele perde- dinheiro ele pra perde- pagar as contas. Verdade, pode ser. Porque ele faz tanta caridade. Ele faz que tanta. não- Ele é tão bonzinho que ele faz tanta caridade que ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel dele. Ou no máximo ele é expulso da clínica que ele trabalha no México também, que ele arranja um bico e não dá certo. Ele nunca foi, na verdade, um veterinário de verdade. Boa, Gi, boa. Nossa, ele não tem a licença. Ele não tem a Não. licença. Exatamente, ele descobriu nos Estados Unidos que ele não tinha licença, então ele foi praticar no México, que também não existe licença nunca. Só que na verdade, quando descobrem ele é meio que. Pô, sei lá, as pessoas começam a não confiar nele porque ele mentia falando que ele era um veterinário e ele não é um veterinário. Na verdade, ele é só um cara que entende de bichos. Ele se queima. Ele se queima no mercado. Mas como digamos. que ele entendeu de bichos sem ser um veterinário formado? Ah, ele pode ter crescido numa fazenda onde ele aprendeu a cuidar dos animais.
Esse passado do personagem é muito bom, né? Não tem aquele filme que o Leonardo DiCaprio fez que um cara... É baseado em história real. Que o cara... Prenda-me se for capaz. Isso, então, o cara é bom fazer a porra Não, mas às vezes ele fez. Não, acho que esse passado também a gente vai entrar num detalhe que acho que é muito exagerado. Mas eu acho que só tem que entrar em, tipo assim, ele não tem a licença, mas ele se passa por veterinário. Isso aí. Isso. Esse daria um outro nome bom de filme, né? Sem licença para alguma coisa. Sem licença para tratar. Tá, aí... Tá bom, a gente tem que chegar no ponto da trama que, ok, ele tá sem dinheiro, Sem dinheiro. ele quer cuidar dos gatos na casa dele, só que ele não tem como pagar mais o aluguel. Como que vai rolar esse encontro dos dois pra saber um contratar o outro? Como que o senhorio vai saber que ele tem habilidades pra realizar assassinatos? Então, mas Ou, de tipo, acordo não. com a discussão que a gente teve antes, ele não teria essa habilidade, né? Ele vai desenvolver. Então, na verdade, a gente precisaria criar uma situação Ele vai se onde ele esconder. demonstra alguma habilidade inata, De gato. sei lá, e pra gerar o interesse do cara que vai contratar ele. Ah, o senhorio viu ele fazendo piruetas, coisas mirabolantes, mas na realidade o veterinário só estava brincando com os gatos. Mas o senhorio não E sabe você disso. ele fala, você poderia usar isso para matar. E basicamente o cara é o Jason Statham, o cara é uma montanha ambulante, né? O cara é um monte de músculo. Na verdade, o landlord, como é que você tá falando? Senhorio ser uma senhoria. Ser uma mulher. Porque ela vai meio que seduzir ele também. Eita! Porque, o filme do Jason Statham sempre tem uma sedução. Ah, então pode ser. Pode ser, vamos ver por que isso vai dar, né? Não vamos deixar o gênero do papel indefinido ainda, porque não Inclusive... vendeu. Não, vendeu. Ia ser a Charlize Theron. Aí ferrou. Ia ser, tipo, basicamente igual A Tonka. Mas Velozes e o Furiosos. que faria Jason Statham? A gente tem que achar esse gatilho dele virar o criminoso então. e ela achar que ele pode ser um assassino de aluguel. Ele tem músculo. Ela pode ver... Basicamente tá bom, né? Ela pode ver ele defendendo um animal que tava sendo maltratado na rua, tipo, lutando contra umas pessoas que estavam batendo num gato, assim, na rua, ou coisa do tipo. Nossa, eu pensei uma coisa, mas... Vai, fala aí. Não, É porque ele é o único da cidade que fala inglês. ele precisa bater... Melhor não. Melhor não. Eu sei que... Foi uma sugestão, já passou. Não, mas eu acho que essa ideia talvez fosse interessante. Tipo assim, ele vê uns caras na rua maltratando uns animais, e ele vai lá e dá cabo em todos eles. Ele invade um clube de luta de cachorros. Uma rinha! Uma rinha de cachorros. Uma rinha de cachorro. E ele quebra todo mundo. Ou pra ser mais clichê, no caso que eu acho que no México é tipo rinha de galo, ou uma fábrica ilegal de teste em animais de produtos cosméticos. Introduz um terceiro player que seria uma grande organização. A indústria farmacêutica que na verdade está envolvida com tráfico de drogas, entendeu? Não é indústria farmacêutica, é indústria de cosmético. Não tá envolvida, tô sentindo. Não pode usar nós. Não vou usar essa arma. Não vamos citar No nós. começo não tem problema, não. E ele vai soltar todos os beagles do Exatamente. Então tá bom. E ela de alguma... Quer dizer, o senhoria vai estar de Não, alguma e ela- forma nessa rinha de gato. Não. Eu acho que ele pode Não. fazer a libertação dos animais no centro de teste, daí só que alguma coisa dá errado. Tipo, durante a libertação ele chega de volta no apartamento dele todo ferrado. Com os E animais. Quem ajuda ele nesse momento, pode ser com os animais, e quem ajuda ele nesse momento é a Charlize Theron, senhoria. A mulher é senhoria. A senhoria. É a Charlize Theron, que é a mulher que é dona do imóvel que ele tá alugando. E daí ela percebe que ele tem uma questão meio... Uma índole Uma índole boa, mas que ao mesmo tempo o cara, ele é... perturbado. E ele tem habilidades de luta. Exatamente, ele é um porradeiro. Inatas. Ele é um veterinário porradeiro. Isso. Nossa. Ficou igual o... Como é que é o...
Demolidor, né, que chega lá, ele tá ferido e vem a enfermeira lá e cuida dele. Exatamente. Aí Tudo bem, é um depois. clichê que a gente- Não, mas a diferença é que ela, tipo, ela vê isso como uma oportunidade de se aproveitar dele. Exatamente. Aí ela vê isso como uma oportunidade de transformar ele numa máquina de matar pra ela. Perfeito. E aí ela. Que é o Jason Statham em todos os filmes dele, né? Uma grande máquina de matar. Exatamente. E aí ela tenta descobrir mais, ela acaba descobrindo mais sobre o que ele fez. E aí insere na cabeça dele que ela consegue ajudar ele a desmantelar a organização. Pode ser, Sabe qual é o exatamente. melhor de tudo? Ela sabe os alvos que ele tem que acertar pra desmontar essa grande E ele organização nunca também. passa na cabeça dele como que ela sabe dessas coisas. Eu só tô imaginando Exatamente, aqui. Porque ela acaba seduzindo ele. Eu só tô imaginando aqui uns 20 gatos na casa dele, depois mais uns 50 beagles. juntos. Mas E não aí? necessariamente precisa ser uma casa. Pode ser, tipo, um centro veterinário Alugado. alugado. Ele vai ter uma estrutura, a estrutura dele Cai é... nos pedaços. Ele precisa, ele precisa comprar ração. Ele usa ferramentas enferrujadas. Nossa, que horror. Ele não Isso tem- daí não é coisa de quem ama. Ele não tem bolsa de sangue pra dar pros gatos, ele vai lá e faz uma transfusão ele mesmo. Tá aqui, gatinho. Eu acho que não pode, acho que o humano não pode usar. Ah, mas esses filmes do Jason Statham... Filme, amor. Não precisa ser Ah, no racional. Adrenalina ele já tava óleo nele. Tem uma parte no Adrenalina que ele Tira pega... cocaína ele pega, tipo, pega um cabo de energia da rua e dá um choque nele mesmo, ele não morre. E ele fica mais poderoso. Literalmente ele cai de um helicóptero e não morre. Tá, a gente já entendeu que ele não morre. Tá bom, essa cena da transfusão, vamos deixar entender. Vai ser tipo aquela cena que vai ser gravada, mas Extra. inevitavelmente ela será cortada no Isso, final. depende do tom do filme. Aparece no Isso. bloopers. Isso. Bloopers. Não, bloopers é engraçado. Então, daí vai ser engraçado porque todo mundo vai dar risada. E aí ele vai fazer o primeiro assassinato dele amando da Charlize Theron. O primeiro alvo dele ele tem que ser aquela operação que ele não faz 100%. Ele Não, tem pode que... ser uma rinha, que nem a gente já comentou. Outra. Não, primeiro Não, uma ele rinha invade dele. o. Pode ser que laboratório. ela fale de um alvo que tá relacionado à indústria cosmética, mas que tá lá numa linha de animais. só um Pode cara que. ser. Um cara, tipo um Um cara. gerente de alguma Isso. empresa que Uma tá gente lá. Que gosta de. Que toca uma rinha, financia uma rinha. financia uma perfeito. rinha. Exatamente. E ganha dinheiro com uma rinha Isso. no submundo. Isso, é. Organiza, né? Não No financia. submundo de Guadalajara. Tá. Tá bom, beleza. ele chega lá, mata o cara, Muito bem. De alguma forma. Tem que matar alguém. Né? joga o cara no meio dos galos. Só que eu acho que nesse momento tem que dar alguma coisa errado. Exatamente. Pra depois ele ter aquele momento de crescimento do personagem que vai ser uma montagem. Em que ele desenvolve as habilidades dele vendo os gatos. Ele mata a pessoa errada. Ixi. Boa, acho que seria interessante. Ele mata. Ele mata. Não, ele deixa o mata cara um fugir. animal. Ele deixa o cara fugir. Exatamente. Ele deixa o cara Ele fugir, mata- ele não Fugiu. consegue. O cara fugiu. Ele deixa um cara fugir. Ele Não só completou a fere o missão. cara, mas não mata. Não completou. Ele vê outras pessoas machucando animais, e aí ele fica meio confuso, ele não sabe qual que é o alvo dele, e aí ele Os deixa o cara sentidos fugir. deles não estão aguçados. como Exatamente. de gato. Aí a senhoria exatamente. gostosona bate nele, porque como assim? Você não fez direito? Ele volta pra casa, toma um esporro dela, ela fala, não sei se você tá pronto pra isso. Aí rola Mas aquele ele- clima de amorzinho. Mas como ele tem uma índole muito voltada aos animais, ele fala, não, mas eu quero fazer isso. Não, mas eu preciso fazer isso pelos animais. But I have to. Eu nasci pra isso, eu construo os meus músculos pra isso. Nossa. Eu malho desde os 5 anos de idade por isso. Só tenho duas motivações na vida, músculos e animais. Tá, aí ela vai lá e fala assim, não, tá bom, vou te dar mais uma chance, então. Então você morre. Eu acho que essa cena de amor pode deixar mais pro final. Não, mais pro final, mas bem mais pro final. bem Aí só tem que, tipo assim, você mais. tem que rolar uns olhares, É. mas assim, nada concreto. Mas por enquanto ela Tem ainda tá muitos meio... olhares numa casa com 20 gatos e 50 beagles. Ela ainda vai estar meio suspeita dele, porque tem que ser um olhar meio suspeito, assim, de desconfiança, que talvez ela passe um negócio que ele não... E o dele meio de admiração, assim. Ela nessa hora, ela já tem que estar tentando seduzir ele, porque é a forma que ela vê de manter ele meio que sob controle. E ele ainda tem dúvidas sobre ele mesmo e sobre qualquer outra coisa, entendeu? Pode ser. Ele ainda não é seduzido nesse momento, mas é tipo assim, a primeira vez que ele vê, nossa, essa mulher aqui, ela tem um coração tão grande quanto o meu. Ah, que lindo. Que bonito. Pode ser, pode Sem ser. contar que ela é gata. Tem um pequeno plus. E então, aí ela vai ter uma nova missão pra ele, é isso? Um novo alvo.
Da mesma empresa, talvez, não sei. Tinha que ter uma tentativa de assassinato dele, onde eles botam fogo na clínica veterinária. Uma vingança. Uma vingança. E daí, Uma retaliação. morre. Uma retaliação, e daí morre praticamente todos os animais, ele só consegue salvar 1 ou 2 gatos. Nossa, Por quê? E ele foge. Não, Olha, vai. Mas é uma cena triste que é obrigatória, não. Mas é a cena que vai deixar ele mais perturbado. É nessa hora que ele vai, tipo, agora é uma questão de vida ou morte, assim. Se eu não entrar nisso de cabeça, os bichos todos vão morrer do mundo. Exato. Do mundo. Eu acho que essa cena ela é triste, É a cena que mas ela é obrigatória. Eu tenho que salvar o mundo. É muito pesado. É aí que o filme vai entrar no drama. E daí ele se isola, porque ele tem que fugir com alguns animais, e é nesse isolamento, nesse exílio forçado, que ele acaba percebendo as habilidades dos animais e ele incorpora isso no treinamento dele ali pra ele poder voltar. É justamente com os animais que sobreviveram, que ele vê as habilidades Isso. dele. Exato. Sobrou um bigo e um gatinho? Ah, o Bingo não vai sobreviver. Não vai. A verdade é que o Bingo não vai ensinar nada pra ele. Os gatos vão sobreviver e os Bigos... Sobraram 2, 3 gatinhos. Se bobear, os Bigos estariam melhor no laboratório. Não, mas eu acho que essa cena ficaria boa. Sim, tudo vai ficar ótimo. Vai ficar maravilhoso. Eu veria só por causa dos animais. Não, gatos, Charlize Theron, Jason Statham. Não, eu acho que essa ficou interessante. Acho um bom arco de... Esse seria o primeiro arco do filme, praticamente. Não, mas acho que mais, porque já tem que chegar num ponto no meio do filme que ele tá no auge dele, assim, de... Então, mas o auge dele vem depois dele voltar e começar a... Não, mas aí passam imagens com uma boa trilha sonora, mostrando ele treinando. Isso, e a já montagem. tendo outros alvos. E Isso. ela sempre dirigindo ele, assim. Exatamente. Acabando a montagem, tem que já... partir pra Acabando outras a montagem, ele já tá muito bom, já outros matou. assassinatos. Já matou muita gente da empresa e das rinhas, porque ele descobre que tem muitas rinhas de vários animais, inclusive de gatos. De gatos, de galos, Leões. de hipopótamos, de... Nossa, uma rinha de E de uma lhamas. rinha de... Ele bolou também um golpe misterioso que ele treinou Ah, os gatinhos. esse é o seu grande final. Não, esse é só pro final, Não, que ele esse é vai pro utilizar final, no... Mas ele tá treinando lá, tchá. Você vê ele treinando, mas ele não consegue fazer ainda. Pode ser Que nem Kung Fu Panda. É o garra supersônica. a super garra dele. Ele vai matando as pessoas, seus alvos. Nossa, que legal. Não, Já esse é vai- o filme do Jason Statham, é isso. Sim, tipo, já vai matando, mandando ver. Mas aí, como que ele descobre que ela não é quem ele acha que ela é? E daí tem um último cara, assim, antes de chegar nesse final, nesse terceiro arco, onde ele... Fala que ele não sabe de nada. Ele fala, você não sabe de nada, seu idiota. Na verdade, tudo isso que você tá fazendo está sendo mais manipulado que nós. Você tá ajudando a indústria não sei o quê. Isso é apenas uma peça nesse tabuleiro de xadrez. Isso, é um clichê desses. Tem que fazer assim. vários clichês. A senhoria tava abrindo uma rede de De cosméticos online. cosméticos. Só que essa cena tem que acontecer depois dele se entregar emocionalmente pra ela, né? Isso. Porque assim, logo que... que é que nem todos os filmes, né? Eles vão ter aquela noite fervorosa. Aquela que começam a se beijar e foca na lareira. E aí você já entende o que aconteceu. no caso não vai ser no México, não vai ter uma lareira, né? Mas vai ser uma cena meio mais roots, assim, porque eles vão estar num barraco abandonado, Eles vão estar se escondendo. vestindo um poncho. Isso. Ela tira o poncho. Isso, bem sensual, bem As mesas sensual, de hein? veterinário, que é aula, eles vão lá e se Na mesa de Nossa. se veterinário. amam muito. Nossa, aquela que tem um ralinho já pessoa. Aí o suor deles escorre. Isso. Aquele buraquinho. Higienizado. Isso. Isso, então, daí depois dessa cena, o próximo E aí ele tem que caso... falar o clichê assim, tipo, você é minha gata. Te amo, gata. Te amo, gata. Ele tem que se entregar ali. Você é meu cachorrão. Let's do it doggy style. Eu queria que vocês conseguissem ver a minha cara agora.
Triste. Enfim, daí depois disso... E aí termina com ele uivando, e ele corta Não! pra fora da clínica, você escuta ele uivando. Ela mia pra ele. Não. Enfim, daí depois dessa cena tem a revelação de que ele é apenas mais um peão no tabuleiro. Isso, no próximo assassinato dele. Isso, logo no próximo, é sempre Isso, assim. é. É o melhor timing. Mas mesmo assim, ele não acredita, mata o cara, daí quando ele retorna, ele confronta ela? Ele confronta ela, perfeito. Ele confronta ela e ela admite. Mas fala que é pelo bem maior. Isso. É verdade, sempre tem uma causa maior que ele não sabe e que ela não quis envolver ele nisso. Só que na verdade é tudo mentira, porque nesse momento a gente tem que ter aquela montagem onde vê que o que o cara tava falando era verdade. Antes do Jason Statham chegar, ela tava mandando um e-mail assim, acabamos com todos os nossos Estamos a um passo da dominação. Estamos a um passo da fase 3. Algo bem genérico. Fase 666. E daí ele chega, confronta ela admite e tenta tipo, não, mas você tem que vir com a gente e tal, e daí, só que na verdade as intenções dele são boas demais e ele pega e vai embora. Ele fala, não posso me envolver com isso e foge. Não, aí ela fala agora ele foge pro Panamá. Você já está envolvido. Tudo isso é graças a você. Mas ele não consegue, ele não pode... Mas qual que vai ser o grande plano dela, que ela vai ser essa vilã da indústria cosmética? Então isso que eu acho que tem que ser alguma coisa onde seria necessário que ela eliminasse esses concorrentes, mas por quê, né? Até agora ela foi eliminando rivais da indústria cosmética. Sim. Isso, basicamente. E agora o maior rival é a irmã dela que quer pegar a empresa. Nossa. E aí tem que passar agora por virou ela. um drama familiar. Não, eu acho que ela quer desenvolver uma linha de produtos que na verdade utilizam proteína animal, por isso que ela não queria que matassem os bichinhos. Na verdade, ela queria fazer separar esses animais com outro motivo, né? Não... Mas qual seria esse motivo? Ela quer pegar os feromônios dos animais pra fazer... Perfumes que... extremamente atrativos. Tipo perfume. E que na verdade você descobre que durante o filme todo ela tem usado esse perfume pra seduzir o cara. São perfumes que tornam a pessoa suscetíveis a... dominadora. Nossa, ela quer dominar o mundo. Nossa, através do Jason Statham. Na verdade, ele no final ele tem que se proteger de alguma coisa com os feromônios. Ele usa uma máscara. Feita de cocô de cachorro. Ou ele acha... se lambuza, ele enfia o nariz numa caixa de cocô de gato. Estão protegidos. Foi forte. Ele acha as pesquisas dela e acha o antídoto. Um dia ele pode ter ido na casa dela junto com ela. Pode ser uma vacina. Alguma coisa que os gatos sejam vulneráveis. O que faz mal pra gato? Cebola, leite. Cebola também é feito no nariz aí também. É interessante. Ele faz leite. Faz ele chorar também. Você acha que ele tá chorando por causa do drama da situação, mas na verdade ele preparou uma cebolinha ali que vai fazer um antídoto. Mostra uma cena assim dele cortando uma cebola, dele chorando. Você vê ele na cozinha chorando, mas você não sabe, aí dá um zoom, ele tá cortando cebola. Adorei essa cena. Eu acho válido. Gostei. E aí ele vai confrontar ela e ele tá com esse negócio da cebola. Isso, ela tenta... Tipo, ela parte do princípio que ela sabe que ela vai seduzir ele, mas ela não consegue. E daí rola aquela cena dela caindo no barril... De feromônios, onde ela nasce um zumbi apocalíptico. Não, brincadeira. Então, assim, ela pode só morrer, tipo, caindo no próprio veneno, pra ser bem... literal. Bem literal. Feiticeiro. Isso, e daí ele acaba com a operação, liberta os animais. Explode tudo, Claro que ele explode tudo. Explode tudo, ele não olha pra explosão, ele olha com um gatinho no colo. Aquela ceninha em slow motion. Sim. E ele indo embora com um gatinho no colo. Um gatinho que só tem 3 pernas. Vai sair depois um monte de gato daquela... Não, tem vários animais correndo nos fundos. Mas assim, um bem debilitado. Ele vai estar com um bem debilitado no colo. Que amor. Isso. Fofo. Sim.
Daí tem que meio que acabar aí, e daí só vai ter uma cena depois dessa, onde vai mostrar que na verdade ela não morreu. Um pós-crédito. Pra já ter um engate pro segundo filme, que vai ser uma franquia, obviamente. E aí ele consegue estabelecer a clínica dele legalmente. Eu acho que ele... Não, mas daí ele estuda, ele tipo aparece uma segunda montagem rápida dele, tipo... Não, no final do filme tem que ser ele fazendo uma graduação online de veterinário. Boa! Porque ele quer fazer as coisas do jeito direito agora. Isso aí. Daí ele pendura o... Ele imprime o diploma online dele. Olha essa cena, Ele imprime um print screen na parede. Não, olha essa cena boa. Ele imprime, ele faz o print screen, põe na parede, e daí a última cena tá ele olhando pro diploma, e daí só aparece aquele laserzinho assim de mira do diploma, e daí corta pro créditos. Isso, muito bom. Com gatos. O crédito vai ter aquelas montanhas que tipo ficam uns bichinhos passando do lado assim do letreiro, e eles estão pulando assim, dando cambalhota. Grande filme. Qual é o nome do filme? Assassino de aluguel. Gatassino de aluguel. Conta aí a história agora. Nossa, tá louco. Nossa, em resumo do filme, é sobre um veterinário não licenciado que se exila no México por não ter a licença. Ele começa a cuidar de gatinhos, só que ele não consegue pagar o aluguel dele, e aí, por conta própria, ele vai atrás de libertar uns animais que estavam num laboratório, só que não dá muito certo, mas a senhoria dele que alugava a clínica pra ele, vê que ele tem um potencial militar ali. E aí começa a recrutar ele pra fazer uns assassinatos de alvos da indústria cosmética que maltrata os animais. Ele sofre uma retaliação pelo ataque que ele fez. Aí ela cuida dele e usa ele pra fazer esses ataques a alvos rivais. Ele não tem mais a clínica dele, ele se exila e treina observando os gatos e começa a eliminar mais alvos. No final do filme a gente descobre que na verdade ela estava envolvida porque ela utilizava feromônios de gatos. Por isso que ela queria poupar os animais para dominar ele. Não só dominar ele, mas produzir um perfume que causaria dominação mundial. Uma pandemia. E ele consegue eliminar ela e salvar os gatinhos. Ah, que final lindo. The End. To be continued. Ou não. E no final do filme ele se gradua online em veterinária. Nossa, que orgulho esse cara. Exatamente, um ótimo filme. Muito bem, palmas. Ou não.